Olá, meu nome é Igor e moro na cidade de Natal. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2018, quando meu avô sugeriu que fôssemos passar 3 semanas na fazenda de um primo dele. E eu, como sou apaixonado pela natureza, topei na hora. Uma semana depois, após o combinado, estávamos a caminho daquela fazenda. Chegando lá, logo eu percebi que o lugar era bem afastado da cidade, cerca de uns 50 quilômetros. Logo me veio na cabeça que não poderia existir lugar melhor que aquele. Um lugar sossegado, totalmente afastado da cidade. Quando eu estava conversando com um primo do meu avô, perguntei a ele um lugar bom para pescar. Ele me mostrou onde ficava e eu fui até lá. Nunca vi um rio tão grande como aquele. Quando cheguei até lá, havia um pescador precisando de ajuda. Ele estava tentando pegar uma fruta que tinha no pé de uma árvore ali perto. E eu gritei: "Senhor, eu pego para você." E então eu subi na árvore e peguei a fruta que ele estava querendo. Ele me agradeceu e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que só estava admirando o rio e que à noite eu iria pescar sozinho. Ele olhou desconfiado e disse: "Garoto, como você me ajudou, vou lhe dar um conselho. Se você ver um navio grande, saia da água o mais rápido possível." Eu, já espantado, perguntei o porquê, já descrendo que poderia aparecer um navio em um rio. Então aquele homem respondeu algo totalmente contraditório. Segundo os indígenas que moravam aqui, existe uma cobra gigante por essas redondezas. Naquele momento eu pensei que aquele homem era doido. O que uma cobra teria a ver com um navio? Eu não acreditei em nada. E comecei a brincar com a situação. Disse a ele: "Senhor, eu tenho muita firmeza. Uma simples anaconda é derrotada com um simples bate de remo." E ele respondeu: "Ok, garoto, mas não ignore o meu conselho." Eu voltei para a sede da fazenda e o tempo foi passando, até que anoiteceu. Ficamos eu, meu avô e o primo dele na varanda da fazenda, até altas horas. E quando bateu umas 11 horas da noite, eu decidi ir até o rio. Eu esqueci de mencionar que a pesca seria de barco, que era do primo do meu avô. O barco estava estacionado na beira do rio. Chegando lá, eu subi no barco e fui tentar pescar os meus peixes. Coloquei a isca no anzol e estava ali tranquilo. Passou-se algum tempo e eu peguei meu primeiro peixe. E em seguida mais um. Depois outro. E assim foi. Até que eu consegui pegar uma traíra. Eu estava super empolgado, pois estava pegando vários peixes. Depois disso, continuei a pescar. Até que eu reparei que tudo ficou em silêncio. As árvores pararam de se mexer com o vento. O vento simplesmente parou de soprar. Tudo estava super quieto.
Foi então que, ao longe, eu avistei um navio enorme. Ele estava navegando naquele rio. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Antes que eu pudesse dar um sinal, eu lembrei do que aquele pescador havia me dito. E então eu saí bem devagarinho remando. Até que chegou em um momento que aquele navio simplesmente sumiu. Eu não entendi, mas quando eu ia botar o barco em terra firme, eu avisto uma coisa vindo bem rápido na água. Eu preparei o remo para bater no que quer que fosse aquilo. E aquela coisa que estava na água parou bem na frente do barco. E foi nesse momento que alguma coisa começou a se levantar da água. E quando ela saiu, eu senti o verdadeiro terror. Aquele navio no rio não era nada. Havia uma serpente gigantesca me observando. Mas não era uma serpente comum. Era uma cobra muito grande e musculosa. E aquela coisa me observava com uma cara de ódio. Eu logo fiquei desesperado. E então tive uma ideia. A única coisa que eu poderia fazer era pular no rio e tentar nadar o mais rápido possível. E eu fiz isso. Mas aquela cobra tentou correr atrás de mim. Quando eu saí do rio e comecei a correr, aquela coisa também saiu e veio atrás. Até que ela ficou presa em 2 árvores. Eu não perdi tempo. Continuei correndo. Quando eu estava em uma distância considerável daquela coisa, ali eu vi que eu havia escapado por algum milagre. Mas em um certo momento, eu escutei que aquela cobra havia se livrado daquelas árvores que estava presa e estava vindo em minha direção. Foi então que tive a ideia de me esconder em uns arbustos altos que estava perto de mim. Aquela coisa chegou perto e estava me procurando. Eu pensei que iria morrer ali. Para minha sorte, ela não conseguiu me encontrar. E pouco tempo depois, retornou em uma velocidade muito incrível para dentro do rio, deixando um rastro de destruição. Eu esperei um pouco até ter certeza que era seguro e saí correndo dali. Chegando na casa, meu avô perguntou por que eu estava naquele estado e eu expliquei toda a história. Eu queria ter encontrado aquele pescador novamente e contar a ele o que aconteceu. Mas de jeito nenhum eu me atrevi a voltar naquele rio novamente e pedi ao meu avô que fôssemos embora dali. Talvez aquele pescador também já tenha visto essa cobra. Ou talvez ele próprio seja aquela criatura e me deu aquele aviso pelo fato de eu tê-lo ajudado. Mas isso é uma coisa que eu nunca irei ter certeza. Boa noite.